Olá, muito bom dia! Estamos novamente aqui para transmitir a você mais um Café Teológico nesta manhã de sábado. Muito bom dia a você, boa tarde, boa noite a você que está assistindo a nossa live aqui pelo Facebook. E é uma alegria mais uma vez poder estar com você também falando através da nossa web rádio Pense Nisso. Muito bem-vindo a vocês que estão na escuta de nossa programação. É bom saber que vocês estão conosco nesta manhã. Graça e paz a todos vocês que estão conectados também através do aplicativo da web rádio Pense Nisso. E é muito bom tê-los também conosco nesta manhã de sábado. E eu quero ainda também lembrar a você, se você ainda não pegou o seu café, pegue lá, o meu já está aqui preparado e é bom saber que nós estamos aqui com a palavra de Deus e com o café e sabendo que a palavra de Deus, ela aquece o nosso coração, a nossa alma e o café vai aquecer o nosso corpo, especialmente nesta manhã fria aqui em nossa cidade, mas vamos juntos, assim também crescendo o conhecimento da palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar também esta live em sua rede social, para que possamos também alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor e vir conosco estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Gálatas, dando sequência, como já vínhamos fazendo, e você pega a sua Bíblia comigo, nós vamos pegar o texto lá de Gálatas, capítulo 4. Hoje vamos pegar do versículo 1 até o versículo 20, e você pode também assim estudar comigo nesta manhã. Antes de nós também abrirmos a Bíblia e começarmos a estudar, eu quero convidar novamente você, se você ainda não conhece, queira assim também fazer, conhecer a nossa revista Teológica Pense Nisso. Você pode conhecer através do site pensenissoteologica.com/loja. Você adquirindo esta revista, você também colabora com a missão de Deus. Uma vez que nós estamos transmitindo a palavra de Deus diariamente, 24 horas no ar, através de nossa web rádio, também estamos através da revista e do site. Então são 3 meios de comunicação que nós estamos alcançando cada vez mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Então quando você colabora conosco, adquirindo a revista, seja assinando, seja um exemplar avulso, seja até mesmo uma versão digital, você colabora com esse projeto. E a grande novidade também é que, além disso, você também colabora com a Missão de Deus Encruzilhada do Sul, uma missão de nossa igreja que está iniciando e também precisa de nossa colaboração. Então vem comigo também neste momento, colabore, assine a revista e você vai se encantar com os artigos exclusivos que chegam até você. E lembrando agora, o trimestre julho, agosto e setembro, está chegando uma nova edição aí. Uma edição muito boa que você precisa também ter ela em mãos para conseguir e cada vez mais também crescer junto conosco no conhecimento da palavra de Deus. A você que está me assistindo no site pensenissoteologica.com, a você também que está me ouvindo através da web rádio Pense Nisso, você pode adquirir neste site, ou até mesmo se você tem dúvida e não consegue acessar o site, não tem cartão, pode também mandar um WhatsApp no 53999014822. Quando você assim faz, você colabora então conosco e com a missão de Deus, especialmente o nome de Deus exaltado por meio disso. Depois vou trazer mais novidades para você, para que você possa ter também no seu celular o aplicativo da Pense Nisso, que tem 4 finalidades. Fica aí comigo que você logo mais vai saber também quais são essas finalidades muito importantes. Foi criado especialmente nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, para que nós possamos ficar mais próximos e assim também estudando a palavra de Deus, ouvindo a boa música cristã, e assim vamos nós todos juntos em prol do reino de Deus. E você já pegou seu café? Muito bem-vindo a você que está chegando agora. Graça e paz a todos vocês aqui na live. A gente consegue acompanhar aqueles que estão chegando. E também, lembro, pega o seu café, pegue a sua Bíblia. Vamos estudar mais um pouco a palavra de Deus nesta manhã. E quão bom é poder abri-la. Isso é privilégio. Por isso, tire esse tempo para você, seja agora de manhã ao vivo, seja também quando você puder assistir à noite ou à tarde, enfim. É muito importante a gente parar e santificar esse dia quando a gente fica em torno da palavra de Deus. E com isso,
a gente honra o nosso Deus, aprende e ouve o que Ele tem para nos dizer e com isso também a gente fortalece a nossa fé. E quão maravilhoso é isso, quando a gente pode fortalecer a nossa fé. Vamos junto então? Já pegou seu café? Pega a sua Bíblia. Convide também os seus que estão aí próximo de você a sentar, ouvir. Se você não pode sentar, mas deixe aí aberto, vai ouvindo enquanto você está fazendo outras atividades também. Faça dessa live como também uma rádio, se você não está ouvindo através do aplicativo de nossa rádio. Hoje nós vamos então Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 20. Muito importante o texto e vale lembrar que o apóstolo Paulo vai seguir falando, ele vai seguir falando sobre o que os Gálatas, a igreja da Galácia, estava fazendo com respeito até mesmo a negando a graça de Deus quando eles estão se apegando à lei. E o apóstolo Paulo aqui ele vai demonstrar uma preocupação muito grande e eu sempre digo, é uma preocupação pastoral que muitas vezes os pastores têm, uma preocupação que faz até mesmo o apóstolo Paulo sofrer. Então, preste atenção o que é essa preocupação. Eu vou usar aqui novamente a minha Bíblia na NTLH para melhor compreensão. Esse estudo sempre é pausadamente, a gente vai lendo um versículo, você acompanha a sua Bíblia, seja em qualquer tradução. Gálatas capítulos 4, versículos 1 a 20. O apóstolo Paulo inicia dizendo assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. O apóstolo Paulo, ele traz essa lembrança, algo bem corriqueiro, que era muito comum na época das pessoas verem isso. Na época se podia ter escravos. E acontece então quando o dono dos escravos, ele tinha um filho, o seu filho, ele era tratado como um escravo também. Ele devia obedecer às leis e tudo aquilo que era recomendado aos escravos, o filho também obedecia, até chegar o dia que ele herdava do pai toda a herança. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque ele está remetendo como era a vida nossa, do povo de modo geral, antes da vinda de Cristo. Semana passada, e você pode conferir também, se você não pôde assistir a transmissão da semana passada, está lá no YouTube, procure lá no YouTube, Pense Nisso Teológica. O apóstolo Paulo disse que antes de Cristo vir, nós estávamos debaixo da lei, e a lei ficou tomando conta de nós. Como um aio, ele até mesmo diz em outra tradução, aquele que cuida da criança até ela ter a maioridade. Então acontece que aqui não é diferente, ele só segue o argumento. Vale lembrar mais uma vez que a Bíblia, quando ela foi escrita, as cartas, que o apóstolo Paulo destina, não tinham capítulos, versículos como hoje nós temos dividido. Então o texto é corrido, nós paramos no capítulo 3, finalzinho, mas o texto segue, a ideia é a mesma. Então, entende o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo assim, traz uma reflexão cotidiana do dia a dia para fazê-los entender que a todos aqueles que viveram antes de Cristo, eles estavam debaixo da lei no sentido que a lei ficou tomando conta. Como uma criança, quando ela não tem a sua maioridade, ela também obedecia às leis que eram dadas aos escravos. Ele segue dizendo, versículo 2 de Gálatas capítulo 4. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele, cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Que tempo é esse? Geralmente a maioridade, que naquela época era diferente da maioridade de hoje. Assim também nós, versículo 3, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Que poderes espirituais são esses? Há duas interpretações. Uma delas é a lei, que o apóstolo Paulo fala que as pessoas eram escravas, e uma delas é a lei que
dominou, ele chama isso de poderes espirituais, mas a outra interpretação é que as pessoas, antes de conhecer a graça de Cristo, viviam uma religião pagã, poderes espirituais que eles cultuavam e até mesmo eles tinham para si achando que viviam uma fé correta, mas era um paganismo, pois estavam debaixo da lei, debaixo de um paganismo que havia antes de conhecer a Cristo. E ele diz no versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho. Que tempo certo é esse? O tempo que Jesus veio, o tempo predeterminado por Deus, o tempo que Deus achou melhor mandar o seu Filho para vir a este mundo, vir e salvar a cada um de nós. Ele segue dizendo, mandou o seu Filho que veio de uma mãe humana que estava debaixo da lei. Veja o que o apóstolo Paulo ele quer levar-nos na reflexão. A reflexão é a seguinte: Jesus veio também debaixo da lei, nasceu como ser humano, veio de uma mulher, nasceu em meio ao povo judeu, no meio de muitas leis, debaixo da lei de Deus também, para fazer o quê? E olha que bonito que ele fala aqui a partir do versículo 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Lembram? Antes nós éramos inimigos de Deus. E o que acontece agora? Jesus veio, ele nasceu num mundo, podemos dizer, extremamente legalista, e ele cumpriu a lei de forma perfeita. Ninguém outro cumpriu a lei tão perfeitamente como Jesus fez. E isso vale lembrar que só Deus pode fazer o que Jesus fez. E por isso nós cremos e constamos que Jesus é Deus. Deus veio, cumpriu a lei perfeitamente, o que nós humanos não conseguimos fazer. Por isso que Jesus veio, por isso que Deus mandou Jesus. Se Deus quer um cumprimento perfeito de sua lei, nós não conseguimos. Tu pode tentar, de qualquer forma não é possível. Podemos conseguir 9, 10, 99,9 na verdade, 10, impossível, porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. Eu sempre gosto da expressão, a matemática de Deus ela é diferente da nossa, porque 10 menos 1 para nós seria 9, mas para Deus é nada. Porque como diz lá em Tiago, é o seguinte: quando não se cumpre ou se esbarra em um mandamento, se torna culpado de todos. Assim o apóstolo Tiago nos diz. Então só Jesus veio para cumprir perfeitamente a lei e ele fez isso. Como diz o versículo, veio de mãe humana e viveu debaixo da lei para quê? Para libertar o que estava debaixo da lei. Essa lei que oprimia e que de forma impossível o ser humano consiga cumprir esta lei, a fim de que pudesse nos tornar filhos de Deus. E quando ele fala filho de Deus, é muito importante lembrar que se antes éramos inimigos, agora nós fomos tornados filhos de Deus. É uma ação de novo que Deus fez através de Jesus para fazer com que nós nos tornássemos filhos de Deus. E essa expressão filho ela é muito bonita quando a gente lembra de tudo aquilo que um filho herda do seu pai. Se Deus é o nosso pai agora, que tem vida eterna, que é o dono do mundo, dono do universo, nós podemos especialmente lembrar que aquilo que Jesus disse se cumpre. Uma vez que somos filhos, nós herdamos o que Deus tem. Não é as riquezas, que muitas vezes as pessoas ficam mais com o olho grande com respeito a isso, mas sim a vida eterna, que Jesus garantiu dar a todo aquele que nele crê. Como diz lá em João, capítulos 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Olha o que está por trás. Jesus vem para trazer a herança do Pai a nós. E por isso que Jesus é chamado nosso irmão mais velho também. Ele veio para cumprir o que nós não conseguimos e assim transferir a nós o que não era nosso. Ele transfere a nós por graça, sem dignidade de nossa parte, mas nós recebemos por graça de Deus. E que bom é saber, que bom é ter esse
Jesus maravilhoso que fez tudo por nós. Por isso somos filhos de Deus. Estávamos debaixo da lei, agora mais não, porque cremos no Senhor Jesus. A sequência ali do versículo 6 diz assim: e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. E essa é uma expressão bonita porque nós só conseguimos e só dissemos Deus de Pai e só oramos como Jesus nos ensinou, de Pai Nosso, e nós podemos assim chamar e dizer Deus é nosso Pai, porque Jesus fez com que nós nos tornássemos filhos. E ainda mais, Ele colocou em nosso coração o Espírito Santo, que é a marca da promessa. Tem outro texto que eu não lembro agora a passagem, que diz assim que o Espírito Santo é a garantia que nos foi dado que nós agora pertencemos a Deus. É um selo, somos propriedade de Deus. E é muito bonito saber que cada um de nós que crê em Jesus, nós temos um selo, propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados de volta, então nós pertencemos a Deus por dois motivos. Fomos criados por Ele. Depois, devido à queda em pecado, Deus nos comprou de volta. Comprou e colocou um selo, uma marca. Esse é o Espírito Santo no coração de todo aquele que é batizado e crê no seu Filho. Então, olha que coisa bonita, maravilhosa que está por trás. Recebemos de Deus um grande presente. Somos seus filhos e herdamos aquilo que Jesus conquistou: perdão, vida eterna, salvação e por aí vai. Você que chegou agora, muito bem-vindo. Estamos no Café Teológico deste sábado e prepare o seu café aí se ainda não fez, para que possamos também degustar, meditar na Palavra de Deus. Quão importante que isso é para nós. Você que está na rádio também, é bom tê-lo conosco. É também bom saber que nós estamos alcançando mais pessoas através da Web Rádio Pense Nisso. Baixe o aplicativo, logo mais eu vou falar um pouco do aplicativo que tem 4 finalidades, uma grande bênção que você precisa ter no seu celular. Seguindo então, vamos no versículo 7, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, passamos de escravos para filhos, tem outros direitos, lembrando de novo no contexto de escravidão. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar a seus filhos. Aquilo que eu falei antes, né? Se Deus é eterno, se Deus é o dono de tudo, Deus dará aquilo que Ele tem, especialmente a vida eterna, que eu vejo que cada vez mais o ser humano ele anseia por isso, ele quer viver mais. E se eu pegar aqui e abrir um parênteses aqui, eu poderia dizer: observe como o ser humano luta por ser eterno. Cada dia mais, cada vez mais as pessoas buscam a fonte da juventude, que também é assim chamada, porque ninguém quer morrer. Basta a gente observar as pessoas como que elas estão com medo, até mesmo agora, em meio à pandemia, medo da morte, vendo que a finitude está aí, que todos nós vamos passar pela morte. O que acontece é que nós queremos viver, tem uma partícula em nós de eternidade, nós não fomos programados para morrer. E isso é bom saber que quando nós temos Jesus, a morte não é o fim, ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Deus dá-nos aquilo que é dele, através de Cristo Jesus, vida e vida em abundância. Já começa aqui, a partir do batismo, e ela se estende por todo sempre. Eu sempre digo, a vida eterna já começou, querido internauta, querido ouvinte. Ela começou quando nós iniciamos a nossa trajetória cristã no dia do batismo. E quão importante é saber que nós já vivemos em parte a vida eterna, já nesta história, já neste mundo. E vamos agora para o versículo 8, dizendo assim: no passado vocês não conheciam a Deus. O apóstolo dizendo aos Gálatas. E por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Ele está falando a vida destes moradores da igreja da Galáxia, que antes de conhecer Jesus, eles adoravam outros deuses.
Eles não tinham o Deus Pai, Filho e Espírito Santo como seu Deus. Eles eram escravos de outros deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, veja aqui o que ele está querendo dizer. Deus os conhece no sentido de que Deus foi até eles. Deus os buscou. E isso é importante lembrar, que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu que tenho fé, eu que busquei a Deus, eu que fui até Deus. E ao contrário que aconteceu, é Deus que veio e vem até nós. Ele vem até nós para nos buscar e salvar, porque a condição humana ela é sempre correr de Deus. A natureza humana sempre quer ir longe de Deus, mas Deus correu atrás. Por isso que ele diz assim, Deus os conhece, não vocês os conhecem, Deus os conhece, Deus sabe quem eles eram, e por isso que Deus foi até eles através da palavra pregada pelo apóstolo Paulo. Como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? E aqui ele chama de novo a atenção que eles viviam debaixo da lei, num paganismo desenfreado, e acontece então que agora eles estavam sendo levados, influenciados a de novo obedecer às leis para ser aceito por Deus, e isso estavam voltando ao que eles eram antes, a um povo escravo de deuses falsos, a um povo escravo da lei. E o apóstolo Paulo então chama a atenção dizendo assim, como assim? Vocês querem voltar à vida antiga de vocês, querem ser escravos novamente, agora que vocês são libertos, que conheceram o Deus verdadeiro? Versículo 10, porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Vale lembrar que a religião judaica tem no seu calendário vários dias de festa que precisam ser lembrados, comemorados, se assim não fizer. Até mesmo é dito que isso é contra Deus. Para começar, a lei do sábado, que é enfatizado com tanta veemência dentro da religião, dizendo que o sábado é um dia que precisa ser lembrado e por aí vai. Isso daria um outro estudo. Mas é uma das festas, tantas outras que eles têm como fundamento de sua fé. E aí ele está chamando a atenção porque com certeza dentro da igreja havia isso. As pessoas estavam sendo levadas a guardar certos dias, a obedecer certas leis como pré-requisito para ser aceito por Deus. E aí ele diz, que ele vai dizer 2 vezes nesses 20 versículos que hoje aqui estamos estudando. Estou muito preocupado com vocês. E aquilo que eu disse antes no início, é uma preocupação pastoral. Porque quando a igreja que você toma conta, ela começa a se apegar na lei, como achando que por meio daquele cumprimento vai se salvar, é uma preocupação muito grande. Porque com isso ela nega a graça de Deus e ela perde os benefícios. Perde os benefícios da graça de Deus. Porque uma vez que você se agarra à lei, é a mesma coisa se você disser assim, Jesus, o que você fez não foi suficiente. Deixa eu tentar ajudar, deixa eu me salvar sozinho. Eu sempre digo, isso é blasfêmia para Deus, porque custou tão caro, alguém precisou morrer por nós, e ainda vai lá, os filhos de Deus vão ainda se agarrar na lei para tentar se salvar. Isso é uma coisa muito séria, preocupante. E, de novo, nós temos que depender da graça de Deus, clamar todos os dias pela misericórdia de Deus, porque Ele atende os nossos pedidos, Ele nos perdoa quando em humildade confessamos nossos pecados, sem exigir assim, não, eu só vou te perdoar se você cumprir tal mandamento, só vou te perdoar se você tiver tanto de vida santificada. Não é esse negócio. Deus nos aceita porque alguém já pagou o preço, o seu Filho. A graça de Deus já nos foi conquistada. Por isso que eles estão muito preocupados com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? É a pergunta que ele faz, né? E é uma decepção, de novo, decepção pastoral, que muitas vezes até alguns pastores caiam em crise de burnout, que é chamado, que é aquela frustração no trabalho, que você faz, prega, e nada você vê, muito pelo contrário, você só vê as pessoas se afundando na lei, se afundando tantas coisas contrárias à palavra de Deus,
E aí acontece o seguinte, acontece que parece que não valeu nada a pregação. Mas aí preciso dar um consolo bem de Deus para aqueles pastores que estão me ouvindo. Saibam que a palavra de Deus não volta vazia, isso é até mesmo um dos textos que nós vamos ler neste final de semana em nossas igrejas que seguem a trienal. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela não volta vazia. A gente precisa anunciar e Deus fará o trabalho dela crescer, frutificar no tempo dele. A gente precisa se acalmar um pouco e saber que a nossa função é semear. Voltando ao texto, o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 12, meus irmãos, peço que sejam como eu. Ele usa aqui ele como exemplo, afinal, eu sou como vocês. Está dizendo um ser humano como eles mesmos. Ele não tem nada diferente. Ele era um cumpridor da lei, extremamente rigoroso, um fariseu nato, mas agora ele abandonou isso e se agarrou à graça de Deus. E vocês não me ofenderam em nada. Por quê? Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Porque eles não conheciam o Evangelho. O apóstolo Paulo está falando com eles de uma forma bem carinhosa, amigável, porque a verdade, muitas vezes, quando ela é dita, às vezes soa estranho e até mesmo as pessoas põem um pé para trás, porque quando se vive numa mentira, a verdade soa diferente. E quando a verdade é dita, muitas vezes ela dói, especialmente se você está vivendo algo diferente da verdade. E isso também soa um pouco estranho, o apóstolo Paulo dizendo isso, mas ele vai assim com as palavras bem amigáveis, como aquele paizão, aquele pastorzão da igreja, dizendo assim, por que eu anuncio o evangelho a vocês? Porque eles viviam de forma errada, especialmente se agarrando à lei. Eles estavam se agarrando à lei, achando que por meio daquele cumprimento Deus iria os aceitar. E aí ele prega o evangelho. O que é o evangelho? Mostrando aquilo que Deus fez por eles e por nós. Morreu na cruz, pagou o preço e deu. Salvação é grátis. É para ti e para mim. Foi porque eu estava doente, ele diz aqui. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele estava lá nos Gálatas, ele ficou doente por um período. Ele ficando doente, ele aproveitou que ele precisou ficar lá, ele pregou a palavra a eles. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram. Foi a primeira vez quando ele funda a igreja lá. Embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Ou seja, suportar um apóstolo doente em meio a eles e ainda também precisaram ouvir ele no tempo que ele precisou de sua recuperação. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou seja, alguém que veio de Deus para eles. Por isso que ele diz assim, vocês me receberam. Com carinho, com dedicação, né? Ou mesmo como se fosse o próprio Cristo. Então vejam aqui que na primeira vez receberam com alegria o apóstolo Paulo. Trataram dele, cuidaram de sua enfermidade. Agora parecia que eles não queriam mais saber da sua mensagem, que ele chama de novo eles de volta ao Evangelho. Versículo 15. E como vocês estavam felizes na primeira vez, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Aqui de novo a gente poderia dizer duas interpretações. Alguns dizem por isso que o apóstolo Paulo teve uma enfermidade que era um problema em sua visão. Mas a gente não sabe qual foi a enfermidade do apóstolo Paulo, que depois ele até diz que é um espinho na carne. Alguns dizem, esse é um dos textos que até afirma que, sim, foi um problema na visão, mas ele não dá margem para isso porque era uma forma até mesmo, e esta é uma outra interpretação, de dizer às pessoas o seguinte, quando a pessoa gosta muito de outra, ela é capaz de dar algo mais precioso que ela tem para mostrar a sua afinidade, seu amor para com o próximo. E ele diz isso aqui então, vocês gostaram tanto da minha visita na primeira vez, foram capazes de arrancar seus próprios olhos e me dar, no sentido assim de uma prova de nossa amizade,
um selo da nossa amizade. Por isso que ele diz, os próprios olhos e me dá. Alguns interpretam que ele tinha problema na visão e as outras pessoas queriam dar os seus olhos para curar o problema da visão que ele tinha. Mas isso não vem ao caso. O que ele está falando aqui é que na primeira vez receberam ele muito bem. Porque agora as pessoas estavam assim um pouco receosas em ouvir ele, em receber bem ele. Acontece que eles não queriam, parece assim, que sair de novo daquele legalismo que estavam sendo influenciados pelos judaizantes. E ele de novo chama a atenção. O que foi que aconteceu? Uma pergunta retórica. O que foi? E vejam que a carta de Paulo aos Gálatas, ela vem com esse tom um tom até mesmo um pouco pesado. O apóstolo Paulo, ele logo, como é que eu posso dizer? Ele logo já vai dizendo na cara. Quem foi que influenciou vocês? Logo lá no início, quem estudou comigo, quem quiser estudar também o início dos Gálatas, cada capítulo está lá no YouTube, procure lá, Pense Nisso Teológica. Nós já gravamos vários estudos, estão lá também. Quem foi que influenciou vocês? Aqui ele diz, o que foi que aconteceu? Deixaram-se levar e agora o pastor deles, o apóstolo que fundou a igreja, eles não queriam mais saber e receber. Será que agora, por ter dito a verdade, que ele está trazendo eles de volta à verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Ele está perguntando isso. Não sei se ele teve uma resposta, né? São perguntas retóricas que ele faz para que as pessoas reflitam, né? Versículo 17. Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Quem são esses homens? Esses homens são os judaizantes que queriam fazer com que eles, claro, se tornassem cristãos, mas ainda continuassem obedecendo às leis judaicas, cerimoniais, especialmente a lei da circuncisão. E eles não tinham interesses bons para com os Gálatas. Você que chegou também agora, muito bem-vindo. A gente observa que há pessoas, estamos aqui no nosso café teológico. Nesta manhã de sábado, estamos estudando Gálatas, capítulos 4, versículo, agora estamos no 17, seguindo pela metade lá. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. São interesses, até mesmo interesses simplesmente quantitativos. O que é isso? Interesses que os judaizantes queriam traí-los de volta para si, para que eles voltassem mesmo a toda a observância da lei e sua religião também. Versículo 18. É bom vocês terem um interesse sincero sempre e não somente quando eu estou com vocês. Que interesse sincero? Aquela relação de amizade que o apóstolo Paulo tinha com a igreja, ela precisava prevalecer. Por isso que ele está chamando assim, não sejam falsos. Sejam sinceros, assim como foram a primeira vez, receberam ele muito bem, ouviram a mensagem de Jesus, passaram a crer em Jesus, assim também continue, ele está dizendo, continue. Não demonstrem simplesmente agora que eu estou chamando a atenção de novo, mas em todo momento sejam pessoas sinceras. É isso que ele está dizendo aqui. Sinceridade, não somente quando estou com vocês, meus queridos filhos. Versículo 19. Eu estou sofrendo por vocês. Expressa aqui de novo aquele sofrimento que um pastor tem quando vê a sua igreja se bandeando de novo para um legalismo e achando que é por meio da lei que se vai para o céu. Estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, aquelas dores que somente as mulheres sabem como são, os homens nem imaginam, né? Uma dor insuportável que precisa logo levar para o hospital para parir a criança e assim se livrar até mesmo da dor. Eu continuarei sofrendo até que Cristo estiver vivendo em vocês. Neste momento, Cristo não estava vivendo. Era como se tivesse pegado Cristo. Eles não estavam negando Cristo, mas estavam colocando Cristo em segundo plano. Isso é importante lembrar. Cristo estava ficando em segundo plano porque primeiro eles queriam
se auto-justificar por meio do cumprimento da lei. Eles queriam Cristo, mas Cristo segundo plano. Isso é um cuidado muito sério que a igreja precisa ter, que quando Cristo fica em segundo plano, você está colocando ele inferior e tudo aquilo que ele fez não foi suficiente. Cuidado com isso é muito sério porque está desmerecendo a graça de Deus, está desmerecendo o que Cristo fez na cruz. Por isso que eu continuarei sofrendo, diz o apóstolo Paulo, até que Cristo estiver vivendo em vocês. Cristo em primeiro lugar, no coração. E esta é a importância da gente sempre lembrar. Cristo precisa estar no nosso coração como nosso Senhor, ter prioridade, estar em primeiro lugar e saber que é por meio daquilo que Ele fez temos o céu. Livre acesso ao céu. E aí o versículo 20, para encerrar essa nossa parte... Como eu gostaria de estar aí agora para poder tirar vocês de modo diferente. Ou melhor, para poder falar com vocês de modo diferente. Aqui a gente sabe que ele escreveu essa carta, ela foi enviada para a igreja, ele não pôde estar e o desejo dele era que pudesse estar lá, porque a gente sabe, falar pessoalmente, olho no olho é outra coisa. Quando a gente escreve alguma coisa, às vezes até a forma que a pessoa interpreta já não é mais a mesma como a gente fala olhando no olho. Então é importante lembrar isso também, que a conversa presencial, ela não tem nada que substitui. Nós estamos aqui separados por uma câmera, você na sua casa e eu aqui. Acontece que tem algo que nos separa, mas quando a gente está junto, sentado, e aí a gente sempre lembra até mesmo, né? Abrindo um parênteses aqui, aquilo que é presencial não tem nada que substitui. A gente precisa ainda lembrar e cultivar quando pudermos, aproveitar os momentos de conversa, de estudo, de culto presencial. Que não tem nada que substitui. Mas aqui ele está dizendo, então, voltando ao texto, é o seguinte, queria estar presente lá. Ele ia falar olho no olho. E quando a gente olha nos olhos, há uma comunicação visual em que você percebe como a pessoa está recebendo aquilo que você está falando ou se não está recebendo. Essa comunicação também ela não é verbal, ela é visual e a gente sabe que a gente se comunica também através de outras formas, através não só da fala, mas dos gestos, da forma que a gente se expressa no rosto, na visão e por aí vai. Ele lá queria estar. E ele encerra essa parte dizendo, estou muito preocupado com vocês. Percebam que ele disse essa frase 2 vezes nesses 20 versículos. Outra coisa que ele fala é que ele está sofrendo muito por eles. É uma preocupação pastoral, aquilo que eu disse, porque a igreja tinha deixado Cristo em segundo plano, de lado, e a lei parecia que estava predominando. Então forma assim, se você ficou com dúvida, que a gente passou assim talvez até mesmo corrido, possa voltar a esta live, você pode voltar a ela e estudar de novo, né? Você que está me ouvindo, você tem a oportunidade de ir lá também no YouTube, posteriormente será postado esta live também no YouTube, você pode assistir com calma em qualquer momento que você estiver. E assim você também, se ficou ainda com dúvida com respeito ao que a gente estudou aqui, você pode mandar sua pergunta, deixa até o WhatsApp da Pense Nisso aqui, é o 53999014822, manda lá, é importante também. Se você quiser deixar, sentir à vontade aqui nos comentários também, fica aí o incentivo também. O que eu quero ainda com isso é recapitular algumas coisas, como a gente sempre faz. No que a gente estudou hoje, a gente percebeu o seguinte, o apóstolo Paulo segue dizendo que antes de Jesus vir, as pessoas viviam como escravos ainda debaixo da lei. A lei tomava conta deles, assim como toma conta de uma criança quando ela ainda não tem a sua maioridade, mesmo que ela seja o filho do dono dos escravos. Mas quando Cristo veio, é como se os cristãos tomassem a maioridade e passassem a herdar tudo aquilo que Jesus nos dá. E assim também como o filho herda do pai, tudo aquilo que é do pai, quando alcança a maioridade, assim também nós ganhamos a maioridade espiritual em Cristo e assim nós passamos a ter
herdar tudo aquilo que Jesus nos dá. Se o nosso Pai é Deus, nós podemos chamá-lo porque o Espírito Santo nos motiva a chamá-lo assim, uma vez que Ele mora em nós, Ele está em nosso coração como uma marca, como um selo de que somos agora propriedade exclusiva de Deus. Acontece então o seguinte, isso nós deixamos de inimigos para amigos de Deus e com isso nós nos tornamos filhos também de Deus. Não só amigos, mas filhos. E um filho herda tudo que o pai tem. Que bonito é isso, né? Nós herdamos aquilo que Deus tem e nos dá, e isso nos confere a oportunidade de um dia estar com Deus eternamente. O apóstolo Paulo segue dizendo de sua preocupação, que as pessoas aqui, ele se destina agora, não estavam ouvindo muito bem, ou aceitando, na verdade, aquilo que ele estava pregando, trazendo-os de volta ao evangelho que eles tinham abandonado por influências de terceiros, que eram os judaizantes, que estavam querendo levá-los de novo à observância à lei para ser aceito por Deus. E ele diz, eu preguei o evangelho, por que vocês estão deixando isso agora? Quem foi que influenciou? Ele pergunta, o que aconteceu com vocês? E isso deixa ele muito preocupado. Porque eles, neste momento, quando ele chama a atenção deles, pareciam que eles estavam mais querendo ouvi-lo não. Como a primeira vez. A primeira vez receberam com alegria, parecia que um anjo, o próprio Cristo tinha vindo até eles. Mas agora, ele diz assim, não estavam, parece, muito abertos a que voltassem ao Evangelho. E aí acontece, então, que ele expressa novamente a sua preocupação, que está sofrendo como uma mulher em dores de parto. E ele continuará sofrendo até que Cristo estiver vivendo plenamente na vida destes. Ou seja, quando Cristo estiver em primeiro lugar, quando a gente, ou a igreja neste momento lá da Galácia, tiver colocado Cristo como centro de sua vida, como centro de sua salvação, como também aquele que confere a nós tudo o que Deus prometeu dar àqueles que creem no Filho de Deus. E por isso que ele encerra assim de uma forma preocupada, dizendo, estou muito preocupado com vocês. Com isso a gente precisa aprender mais um pouco, aprender especialmente que cuidado, como igreja cristã, em todos os momentos nós somos influenciados por inúmeras coisas e pessoas, às vezes nos apegar de novo à lei, a vida santificada para ter o lugar no céu, para herdar o céu. Muitas vezes a gente é influenciado por isso, talvez até por erro de interpretação da própria palavra de Deus, ou de uma interpretação que a gente ouve de tal pastor, enfim, porque às vezes parece que tem que fazer alguma coisa ainda, mas não. Quando a gente coloca algum empecilho para ir ao céu, nós estamos desmerecendo a graça de Deus. Isso é muito preocupante. A gente precisa de novo voltar às Escrituras, pedir que o Espírito Santo nos auxilie na interpretação e nunca coloquemos Cristo e tudo aquilo que Ele fez em segundo plano. Que assim possamos refletir sempre, todos os dias. Com isso, encerro essa parte aqui e eu quero novamente lembrar a você que a gente segue estudando o livro de Gálatas, é muito importante em todo momento. Como eu disse, a igreja às vezes é influenciada também a fazer como os irmãos da Galácia, deixar-se levar por influências erradas, por legalismo e aí vai. A gente pretende terminar o capítulo 4 próxima semana. Você é o nosso convidado para estar comigo de novo, sábado que vem no Café Teológico, a partir das 9 ao vivo, 9 horas da manhã aqui no Facebook, nessa nossa live. E na rádio também, que você está ouvindo, estamos transmitindo através da web Rádio Pense Nisso. Você que não pôde, não dá para assistir de manhã, lembre-se, a internet nos dá a oportunidade de assistir em qualquer outro momento, tarde, noite, em qualquer outro dia também. E na rádio também, né, você pode ouvir, mas na rádio não tem como ouvir de novo, mas na internet tem. Tá bom? Então, eu quero ainda lembrar a você, não esqueça de compartilhar. É importantíssimo para a obra de Deus. Essa verdade, esse estudo, outras pessoas com certeza precisam conhecer.
E você sabe disso. Compartilhe em sua rede social, assim você comigo está fazendo missão. É só um clique você faz missão. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu quero ainda lembrar você e falar com você de 4 finalidades de quê? Do aplicativo da Pense Nisso. O aplicativo é o seguinte, se você ainda não baixou, eu convido a fazê-lo, é grátis. Baixe o aplicativo, você ouve a rádio está 24 horas no ar, transmitindo música, mensagens, estudos, cultos, programas diversos também. Você pode ouvir ou acessar, na verdade, o site da rádio neste aplicativo. Você pode acessar o site da revista, o pensenisstoteológico.com. Você pode também fazer o seguinte, você pode usar este aplicativo como despertador. Olha que novidade legal. Você programa lá o horário que você vai levantar de manhã e naquele exato momento a rádio vai começar a tocar as músicas, a programação e você vai estar com certeza já com coisa boa, recebendo boa música, mensagem. E nesses tempos que a gente ouve tanta notícia negativa, uma coisa boa assim, a gente precisa usar e compartilhar, não é mesmo? Então fica aí o meu incentivo também. Se está com dúvida de como baixar, você também pode entrar em contato no WhatsApp 53999014822. Se está com dúvida também, mande aí na descrição da live, que é importante também que a gente vai te auxiliar ali também. A você que ficou comigo nesta manhã, muito obrigado pela tua participação, presença e, de novo, não esqueça de compartilhar. Ainda encerrando esse momento de propaganda, também colabore conosco. Você pode fazer assinando a revista. Versão digital ou impressa, assine ela no site pensenisstoteológica.com. Se você tem dúvida, a gente pode te auxiliar também no WhatsApp 53999014822. Assim você tem artigos exclusivos para você estudar em casa, no conforto do seu lar, e também colabora com esse trabalho e também com a missão de Deus que nós estamos destinando parte da renda à Encruzilhada do Sul, a missão de nossa igreja. Vem comigo, vamos juntos fazer missão. Fique na paz do Senhor em mais esse dia, em mais este final de semana. Um grande abraço a todos vocês, até semana que vem.